Olá, você que se liga aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. É isso mesmo, todo mundo tem medo da concordância verbal, mas é muito simples e nós vamos mostrar para você como é simples. Primeiro, quando a gente fala em concordância verbal, nós temos que começar pelo verbo. O verbo é aquela palavrinha que vai indicar para nós uma ação, um estado e um fenômeno. E a regra geral da concordância verbal é que o verbo tem de concordar com o tipo de sujeito. Então, nós trouxemos aqui um exemplo muito básico. Então, olha aqui, ó. Bancários iniciam campanha eleitoral, certo? A segunda coisa que eu tenho que identificar, depois que eu reconhecer a frase, em que ele precisa entender se a concordância verbal está correta, é identificar os verbos. Então, entre essas palavras, bancários iniciam campanha eleitoral, quem indica uma ação? Palavra iniciam. Agora, eu preciso verificar qual é a relação desta palavra com o sujeito. Nós vimos que o iniciam, que é o verbo, está no plural, certo? Então, nós precisamos agora fazer a relação com o tipo de sujeito. Para eu achar o tipo de sujeito, eu preciso perguntar antes do verbo as perguntas o que ou quem. No caso aqui, eu vou perguntar quem. Então, quem inicia campanha eleitoral? Sobrou quem? Bancários. Muito bem. Então, esta é a parte que nós chamamos de sujeito. Dentro desta parte em que nós chamamos de sujeito, qual é a palavra mais importante? Ou seja, só tem ela, né? Bancários é a palavra mais importante. Então eu tenho apenas o núcleo. Então nós temos um sujeito simples. Por que sujeito simples? Porque tem apenas um núcleo, uma palavra importante. É aquela palavra que eu não posso tirar, porque senão vai fazer falta. Agora que eu verifiquei que eu tenho apenas um núcleo, eu tenho que verificar se esse núcleo está no singular ou se está no plural. Então, a palavra bancários está no plural. Então, se o meu tipo de sujeito é simples e a minha palavra, que é o núcleo, está no plural, então ele vai pedir o verbo também no plural. O que eu também tenho que verificar é a pessoa. A gente entende que bancários dá uma terceira pessoa, não é isso? E está no plural. Então, se o meu núcleo do sujeito é uma palavra que indica terceira pessoa do plural, o meu verbo também tem de estar na terceira pessoa do plural. Aí eu identifico que há uma concordância verbal correta. Se tivesse bancários, inicia campanha eleitoral, estaria uma concordância verbal errada, porque inicia está no singular e o tipo do meu sujeito está no plural. Bem simples, né? Bem fácil. Aí a pergunta se dá, professor, e se for um sujeito composto? Muito bem, trouxe aqui dois casos para a gente analisar com o sujeito composto. Então lembre-se da regra geral. O verbo concorda com o tipo de sujeito. Se o meu tipo de sujeito for simples, ou seja, uma palavra apenas com importância, esta palavra está no singular ou no plural? Se ela estiver no singular, o verbo está no singular. Se ela estiver no plural, o verbo estará no plural. Agora, se for sujeito composto, segue também a norma. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o verbo. Então, eu tenho aqui uma frase aqui, ó. O milho e a soja subiram de preço. Qual é o verbo? Subiram. É o meu verbo. Então, eu vou perguntar antes desse verbo, o que subiu de preço? Aí tá aqui a resposta, ó.
o milho e a soja. O milho e a soja vai ser o sujeito. Agora, dentro dessa parte, quais são as palavras mais importantes? Então aqui, ó, milho e soja. Então eu tenho duas palavras importantes. Então se eu tenho duas palavras importantes, isso mostra que eu vou ter um sujeito composto. E sujeito composto pede o verbo no plural, como está, certo? Então sujeito composto pede o verbo no plural. Ótimo! E se os meus núcleos estiverem também no plural? É a mesma norma. Então eu acho aqui, tem aqui mais uma oração, ó. Verifico os verbos. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro arrancam, é o verbo. E aí eu pergunto antes do verbo: quem ou que arrancam sem dores? A resposta tá aí, ó. Os abusos e os dentes. Dentro desse sujeito, quem são as palavras mais importantes? Abusos e dentes. Então eu tenho duas palavras importantes. Então eu tenho um sujeito. Então eu tenho um sujeito composto. Então se eu tenho um sujeito composto, isso requer o meu verbo no plural. Então olha aqui, arrancam. Então lá, recapitulando, se eu tiver um sujeito simples, eu tenho que verificar se ele está no singular ou no plural. Se ele estiver no plural, pede o verbo no plural. Se ele estiver no singular, então aqui, por exemplo, se fosse bancário, aqui deveria também estar no singular. Agora, quando o verbo estiver acompanhando um sujeito composto, então lá, o verbo estiver acompanhando um sujeito composto, obviamente o verbo deverá ir para o plural, porque eu tenho duas palavras ligando ao único verbo. Tenho duas palavras se relacionando com o único verbo. Então, quem subiu de preço? Olha lá, o milho e a soja. O que arrancou? Abusos e dentes. Então, sujeito simples, preciso verificar se esse núcleo está no singular ou no plural. Se estiver no singular, verbo no singular. Se estiver no plural, verbo no plural. Sujeito composto pede o verbo no plural, independente se os núcleos estão no singular ou no plural. Mas nós temos outros casos. Então, olha só. Por exemplo, vou achar o verbo aqui, ó. Acompanham. E aí eu vou perguntar: quem nos acompanha? Olha lá, medo e terror. São duas palavras. São duas palavras, então dá o meu sujeito composto. Sujeito composto leva o verbo para o plural. Só que existe uma especificação. Se as minhas palavras, que são os núcleos do sujeito, forem sinônimos, medo e terror, por exemplo, que basicamente tem o mesmo sentido, eu também posso deixar o meu verbo no singular. Então, a concordância verbal poderá ser das duas maneiras, acompanhando a regra geral, onde sujeito composto pede o verbo no plural, mas se for sinônimos, eu posso colocar no singular. Por que eu posso colocar no singular? Porque é como se as duas se juntassem e fizessem uma única